O WW está de volta do intervalo. Conosco agora na nossa roda de conversa o jornalista Alexandre Gonçalves. Ele está falando remoto lá dos Estados Unidos, onde ele é professor na Universidade de Illinois e Urbana-Champaign. O Alexandre Gonçalves é especialista sobre o uso de inteligência artificial e os seus aspectos em comunicação algoritmos. Obrigado por estar conosco remotamente. Boa noite, Alexandre. Boa noite, é um prazer enorme, William. Vamos ao nosso assunto, então. O Papa Leão XIV anunciou nesta segunda-feira a primeira encíclica do seu papado. É um documento de considerável peso. Em geral, os sumos pontífices ou sumos pontífices centram boa parte da sua, da sua atuação pastoral em cima de um texto, de um documento, muito mais, de uma doutrina desse tipo. Ao que se dedicou o Papa? Ao impacto do avanço da inteligência artificial, especialmente no mercado de trabalho, mas com um foco muito forte em questões éticas, geopolíticas. Acompanhe. A encíclica anunciada nesta segunda-feira foi assinada em 15 de maio, exatos 135 anos depois da Rerum Novarum de Leão XIII, na qual o então Papa cobrou melhores condições às classes trabalhadoras em meio à Revolução Industrial. Leão XIV anunciou a Magnificat Humanitas ao lado de Chris Zola, cofundador da Anthropic, desenvolvedora da ferramenta Claude. There is a real possibility that AI will displace human labor at a very large scale. If that happens, supporting those displaced will be a moral imperative of historic proportions. O Papa cobra no documento que governos e outras organizações políticas cooperem em nível internacional para regulamentar o mercado dessas ferramentas. Para o líder da Igreja Católica, o aumento da automação do trabalho devido ao avanço das IAs deve ser acompanhado por medidas de proteção ao emprego e requalificação, visando que tecnologias liberem tempo a capacidades humanas, ao invés de gerar exclusão social e econômica. A encíclica também alerta sobre a relação entre o uso militar da inteligência artificial e o que o Papa classifica como cultura do poder, quando a força bélica de dominação sobre o outro se sobrepõe a qualquer limite na tomada de decisões. O Papa cita a questão de armas e sistemas militares que tomam decisões contra alvos a partir de dados, não dependendo de análise humana direta, como exemplos de intensificação da desumanização da guerra por meio de IAs. Para o pontífice, não é lícito confiar decisões letais a estes sistemas, e é preciso uma cadeia de responsabilização clara que vá de quem os projeta até quem os aplica na ponta. Let's not fear artificial intelligence, but constantly keep the question of the human in play. We cannot be careless with our most powerful technical instruments. Alexandre, há um debate muito mais abrangente ainda. Se a gente considerar que Silicon Valley e, eu diria, o fetichismo da tecnologia, do mundo digital, é mais conhecido do ponto de vista da Igreja Católica, o Silicon Valley, como o lugar onde se declarou que Deus é o computador. É a isso que o Papa está respondendo? Eu acredito que sim. Num dos capítulos da encíclica, ele fala especificamente sobre duas ideologias que são muito populares em Silicon Valley, que é o transhumanismo e o pós-humanismo, né? O transhumanismo é essa utopia de que a tecnologia ela vai acelerar a nossa evolução, né? A evolução humana, né? E o pós-humanismo vai na mesma linha, né? Que o humano em alguma medida vai ser superado, né? Eles às vezes utilizam essa expressão, né? De que o carbono, né? Que é o fundamento da vida orgânica, ele vai ser substituído pela sílica, né? Pelos chips, pelos computadores, né? E o Papa ele é muito crítico disso, né? Assim como toda a tradição teológica recente da Igreja Católica, né? Basicamente a encíclica inteira é o Papa dizendo: o humano ele tem que estar no centro, né? A superação do humano, na realidade, ela não é a substituição ou o esquecimento do humano. O humano, ele basicamente ele precisa florescer cada vez mais. E a inteligência artificial, não só a inteligência artificial, mas todas as tecnologias têm que estar a serviço do humano, e não o humano sendo moldado por essas tecnologias.
Dorival, a gente já citou aqui várias vezes uma das frases mais famosas em relação a papas, que é aquela do Stalin, quantas divisões tem um papa, ou seja, qual é a força real de um papa. Agora, no ambiente geopolítico atual, as grandes big techs estão atuando elas mesmas como agentes geopolíticos, não há controle sobre elas. O impulso e a quantidade de investimento atrás da inteligência artificial está na mão praticamente exclusivamente de grandes corporações empenhadas em obter vantagem sobre seus adversários da forma mais rápida possível. E isso se aplica também aos governos, particularmente dos Estados Unidos e da China. Aí a gente repete o Stalin. Qual é o poder do Papa para parar big techs desse tipo? Acho que nesse sentido é interessante que o Papa tenha feito a sua apresentação em inglês. Normalmente ele faria em italiano, que é a língua oficial do Vaticano, né? Mas ele estava falando diretamente para esse público das big techs, que se estivesse perto do Christopher Olah, que é cofundador da Anthropics, que, aliás, o ajudou a elaborar essa encíclica junto com outros cientistas e técnicos do assunto, sendo que a Anthropics justamente tem resistido aos avanços do Pentágono, por exemplo, na direção de utilizar meios que, na visão da Anthropics, invadem a privacidade tanto de americanos quanto de cidadãos estrangeiros. E a Anthropics também, que no seu cloud ela procurou injetar ali visões, por exemplo, da Declaração Universal de Direitos Humanos, uma série que elas chamam de a Constituição da Inteligência Artificial para colocar limites éticos na sua atuação. E, acima de tudo, o Mythos, que também foi desenvolvido pela Anthropics, que era para ser uma inteligência artificial de alta capacidade de programação, quando ele começou voluntariamente a hackear, a descobrir as vulnerabilidades. As vulnerabilidades dos sistemas. Mas esse está controlado. E ela se assustou com o que o Mythos estava fazendo, não entregou para o mercado, entregou apenas para Google, Apple e Microsoft para que pudesse trabalhar nas suas vulnerabilidades, as fragilidades dos seus sistemas. Então, o Christopher Olah realmente é uma figura interessante para colaborar que estava na nossa debate. Reportagem, inclusive. Exato, é super jovem, você viu ele falando, né? Mas ele ajudou o Papa nisso. Qual a fragilidade que eu vejo nessa encíclica? A questão do emprego. Né? A questão do emprego dificilmente não vai seguir uma lógica econômica, né? Ele, assim, um discurso de um Papa não vai alterar a substituição, feliz ou infelizmente, dos seres humanos numa série de tarefas, como tem acontecido ao longo da história da tecnologia. Agora, ele fez esse arco histórico, Alexandre, entre o que a Igreja tinha a dizer sobre a dignidade do trabalho humano, na verdade, já na saída da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial precede mais ou menos 100 anos, pelo menos as datas nos livros, a encíclica do Rerum Novarum, lá atrás, do seu antecessor. Leão, né? Do outro leão. Agora, no caso, parece haver uma postura direta do Papa em relação a personagens como, por exemplo, Elon Musk? Enfim, ele não cita, me parece que ele, quando ele fala sobre as pessoas que de fato estão criando essa tecnologia agora, né, ele diz há uma tendência a que o poder econômico, né, que meia dúzia de empresas, né, que o oligopólio ali das empresas que estão criando os modelos, né, eles vão tomar todas as decisões, né? Então, em algum sentido, pode ser uma crítica do Elon Musk, né, do Sam Altman, provavelmente sim, né? E me parece que o Papa ele tem essa visão, né? Ele sabe que o poder dele é limitado, num certo sentido, né? O poder da igreja, nesse caso, é o poder das ideias, né? Só que esse poder ele não é pequeno, né? Assim, se a gente olha para o predecessor dele, né, Leão XIII, né, as ideias de Leão XIII, mais tarde, elas vão evoluir, vão se misturar com outras correntes ideológicas, filosóficas, e elas vão ajudar a alimentar a democracia cristã, né, a democracia social na Europa, né? Então, eu acredito que o Papa Leão XIV, ele escolhe o nome dele Leão XIV com essa esperança,
de que ele também vai ser capaz enfim, de influenciar esse debate, né? Porque para ele, acho que ele vê claramente que é uma hierarquia, né? Que você tem o poder econômico, mas que ele precisa ser controlado pelo poder político, né? Então, é necessário que exista essa subordinação. E o poder político, ele tem que ser informado pela visão ética, né? Pela visão moral, né? E é aí que ele acha que ele pode influenciar, né? Que ele pode ajudar. Essa força das ideias às quais o Alexandre se refere, Lourival, sempre foi a verdadeira força no caso da Igreja. Quando a gente pensa, por exemplo, na atuação de papas na dissolução do Império Soviético na Europa Oriental, por exemplo, um dos recentes exemplos, ou da posição da Igreja, por exemplo, na luta contra a desigualdade social aqui do nosso lado, ou das perseguições políticas a minorias, seja onde for. É a força das ideias aí no caso da Igreja. Agora, a competição que a Igreja está levando da inteligência artificial é absurda, em certo sentido. As pessoas estão recorrendo à inteligência artificial como forma de buscar conforto religioso, com a inteligência artificial fazendo sua própria interpretação da Bíblia. Eu acho que é muito interessante você colocar esse aspecto, William, de que há uma concorrência hoje entre Deus e a inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial, ela busca as respostas para todas as perguntas, né? E as pessoas estão buscando essas respostas e consultando a inteligência artificial nos seus celulares, nos seus computadores o dia inteiro sobre todas as questões. Então, ela é médica, ela é psicóloga, ela é namorada, ela é companheira, ela é amigo. Virou padre. Ela é guru, ela é professor, ela é tudo, né? Então, agora, acho que mais profundamente ainda, quer dizer, há o problema de a humanidade se perder, né? A humanidade perder o protagonismo sobre sua própria existência. E aí eu acho que o papel da Igreja é fundamental. No segundo dia do papado do Leão XIV, ele já levantou a questão da inteligência artificial. Então, você também foi muito feliz ao dizer que a encíclica é algo que vai nortear, né, o papado dele. E foi muito bem escolhido, na minha opinião, a inteligência artificial. Eu tenho que encerrar esse segmento. Queria agradecer muito a você, nosso colega Alexandre Gonçalves. Ele leciona lá na Universidade de Illinois, a Urbana-Champaign, participou remoto aqui dos Estados Unidos no programa. Muito obrigado pela participação. Boa noite aí nos Estados Unidos, Alexandre. Muito obrigado. Boa noite para vocês também. Lourival, como sempre, muito obrigado pela sua participação aqui. Antes de encerrar, queria novamente reiterar nosso recadinho de todas as noites. É esse tema e outros temas, nós temos vários parceiros de produção de conteúdo, de análise de risco, de análise dos assuntos que a gente aborda aqui em imagem na página do www, no site da CNN Brasil. Vá até lá.